Essa história vai mudar o seu rumo no tratamento da dor. Seja você paciente, seja você fisioterapeuta. É muito importante que você fique nessa masterclass, nessa aula até o final, para que você entenda como é que a gente faz para gerar resultados que geralmente estão acima da média do mercado da fisioterapia no tratamento da dor, beleza? Hoje a gente vai ter um convidado especial para conversar com vocês e a gente vai contar uma historinha que vai dizer muito sobre desenvolvimento profissional, sobre carreira na fisioterapia, sobre tratamento da dor baseado em evidência científica, para que você possa de alguma forma se motivar e quem sabe sair da estagnação. Não que esteja ruim o lugar que você está, mas é que em time que está ganhando dá para se aprimorar e muito, beleza? Então muito boa noite a todos que estão entrando. Vamos convidar um ícone aí do nosso Nordeste. Vai ver se está tudo certo com o áudio, coisas que acontecem só no ao vivo. E aí a gente começa a conversar. Só aceitar, viu, mestre? Já te convidei aí. E aí, tá me escutando bem? Oi? Tá me escutando bem? Tranquilo. Show. E não tá com microfonia, olha que milagre. Depois do presencial ficou tudo melhor. Toda vez que Gabriel entra aqui na live, não sei porquê, ele é quase conterrâneo, é daqui de Aracaju. Ele entra e começa a ter microfonia na transmissão, é bem engraçado. Todos os outros alunos não acontece isso, mas com o Gabriel quase sempre acontece. E dessa vez não aconteceu, deve ser um sinal. E aí, Gabriel, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado por aceitar o meu convite, tá? Espero que essa conversa seja proveitosa. E vamos para cima. Conta aí um pouquinho de quem você é, qual é a sua história, a cidade eu já entreguei, com o que você trabalha, por favor. Boa noite, galera. Não é a primeira vez que eu apareço aqui, né? Já um convidado antigo. E eu sou do fã-clube de carteirinha, ó, a camisa. Muito bom. Eu sou do fã-clube de Caio, então eu sou suspeito a falar o que eu vir a falar aqui. Mas, para quem não me conhece, eu sou Gabriel Pacheco, eu sou fisioterapeuta aqui em Aracaju. Atuo também na cidade de Lagarto, que é a minha cidade natal. E eu estou numa fase de transição agora que eu estou saindo de um cargo de gerência numa clínica para atuar apenas no consultório, para fazer apenas consultório, para atuar apenas como fisioterapeuta. Então, eu estou deixando um cargo mais administrativo e estou voltando a colocar a mão na massa, depois de 2 anos. Não que eu tenha parado de atender, mas agora eu volto para fazer apenas isso, certo? Então, estou nessa fase de transição aí e tá no meio das cobras da mentoria ajuda muito nesse aspecto. Maravilha. Muito bom. Então, a gente vai ter muito para conversar aí, principalmente por causa disso que você acabou de revelar, né? Desse momento de transição. Motivos, razões, enfim. Vamos nessa. Como foi, Gabriel, que você me conheceu? Lá no início, como é que eu cheguei até você? Eu apareci em algum podcast? Você abriu a geladeira e eu saí de dentro da geladeira? Como é que foi? Eu fazia uma outra formação online e a formação para quem inicia é muito boa, mas ela deixa algumas lacunas. Algumas não, várias lacunas que a gente até consegue bem tratar um bloqueio de movimento simples, mas quando o bicho começa a pegar, quando você começa a pegar mais abacaxis, aí você vê que tem um monte de gap, tem um monte de buraco. E aí a gente sai buscando alguém que possa ajudar para tapar esses buracos, para preencher essas lacunas. E nessa busca na internet, eu não me lembro bem se eu vi primeiro no YouTube, mas primeiro no Instagram, eu acabei vendo um vídeo seu e, curiosamente, depois você participa de uma live na então formação que estava fazendo, né? E aí validou de que você estava num círculo que sabia o que estava fazendo. Então aí foi como eu comecei a acompanhar mais. E aí eu escutava
todo podcast Fiz Insight que você lançava, e eu ia juntando as peças do podcast para conseguir tentar resolver os quadros um pouco mais complexos. Então você ia jogando migalhas de pão tipo João e Maria pelo caminho e a gente ia juntando para conseguir ter um pouco mais de resultado. Até que você lança primeiro o curso presencial em Salvador, e eu fui fazer o presencial, depois depois eu entro no BeExpert, e depois eu renovo por mais um ano no BeExpert, depois entro na mentoria. E renovo mais um ano, mais 6 meses na mentoria. Então, Ô, louco! o ciclo de repetição é esse daí. Maravilha, ó. Você falou aí do podcast, Gabriel. Eu uso uma estratégia dentro do podcast e eu quero saber o que é que você percebeu dele. Quando você consumia lá, acho que foi até antes do presencial, né? Você consumia o podcast. Você achava que eu aprofundava o podcast? Você deixava assuntos embaraçados, entendeu? Sim. Fazia necessário você ficar escutando com frequência, porque você deixava um pouco de uma coisa aqui e o complemento dessa coisa estava em outro podcast. Então não era um assunto aprofundado. Tinham boas resoluções, mas eles estavam embaralhados. Estrategicamente feito assim, né? Então, apesar de ter uma headline chamativa para determinado assunto, você não fala especificamente só daquilo. Então, você começa a embaralhar algumas coisas junto de forma estratégica, que é exatamente para que a outra peça desse quebra-cabeça você pegue em um outro episódio e aí você vai juntando essas peças, certo? Mas vamos lá, na época que você assistia, você percebia isso? Ou você só Sim, sabe disso agora? Percebia? percebia Boa, isso. maravilha. Tanto Então, que no presencial, quando você perguntou o que você está fazendo aqui, eu disse que era pelo acesso, não era pelo conteúdo, porque o conteúdo você já tinha dado. O trabalho era só juntar, né? O trabalho era isso só aí. juntar. Então, meio que propositalmente, eu gosto de falar de muitos temas em um podcast e eu faço esse embaralhamento para você saber que a coisa existe, mas eu aplico uma coisa e que eu ensino vocês a aplicarem, né, dentro da formação, que é o gatilho mental de continuidade. Toda vez que você assiste alguma coisa minha, você vê uma coisa bastante interessante para a prática clínica, só que você começa a sentir a necessidade de prolongar aquilo, né? Então aquilo era extremamente proposital, funcionou não só com o Gabriel, mas funcionou com muitos alunos também, assim como tem funcionado para esses alunos captarem pacientes, né? Então, beleza. Você meio que falou já qual é a maior dificuldade que você encontrava na prática clínica. Mas eu queria que você rebuscasse mais um pouquinho. Antes de você fazer o BX, vamos supor que não houve curso presencial, porque você também fez o presencial. Mas antes de você fazer o BExpert, como era a sua prática clínica? O que você achava que precisava tapar quando você foi buscar lá? Pronto. Antes do curso presencial e antes mesmo do curso online, a outra formação, eu sou da escola de osteopatia, né? Então, sou da escola de terapia manual. Então, quando você começa a osteopatia, você fica vislumbrado com a metodologia, com os ensinamentos, com a ideologia aplicada. Só que começa também a não dar certo. Alguns casos você consegue resultado e no princípio você até o mínimo resultado você acha o máximo. Afinal, eu comecei a osteopatia, eu ainda estava na graduação. Então, quando você sai, é um puta diferencial, porque quando a pessoa está formando, ela sai bem generalista, né? Então sai aprendendo um pouquinho de cada, mas na hora que você vai fazer clínica, você precisa saber um pouco mais do que aquele pouquinho da graduação. Então a osteopatia me ajudou nisso e foi onde também apareceram as primeiras lacunas. Porque assim, à medida que você vai sendo resolutivo, os casos simples ficam escassos, né? Porque aquele caso simples que você resolveu lá com poucas sessões, você
é falado para um amigo que está lá sofrendo há muito tempo, e aquele amigo que está há muito tempo não é mais um caso simples, já é um caso mais complexo. Aí começam a chegar os primeiros abacaxis. E aí a osteopatia não dava conta, foi quando eu aprendi os primeiros movimentos direcionais e eles começaram a entregar mais resultado. Então, o que era um pouco mais complexo passou a ser simples para uma preferência direcional, mas depois nem a preferência direcional simples estava dando mais jeito, né? Estava vindo cada vez casos mais complexos. Então, à medida que você consegue ter um pouco mais de resolução nos casos, começam a chegar casos mais complexos. E aí você vai ver que cada vez aparecem mais lacunas que precisam ser preenchidas. Então, eu fui privilegiado porque você é de Salvador, é aqui pertinho, então eu consegui fazer o presencial, né? E ali eu já peguei alguns pulos do gato para a prática clínica, de quando presencial, na hora de colocar a mão, na hora de não colocar a mão. Mas cada vez a gente sabe que precisa aprender uma coisa nova, porque cada vez aparecem casos mais complexos. E até sua visão fica mais complexa, de que você passa a enxergar mais coisas onde você viu uma coisa que talvez era simples, você vê que você pode ajudar mais o paciente porque você está enxergando coisas que antes você não enxergava. Beleza, super respondido. Agora, acoplando essa resposta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que era mais difícil desmistificar na cabeça dos pacientes que chegavam, desses casos complexos. E outra, como é que você se sentia diante deles antes de fazer a formação de expert? Cara, fazer educação em dor, por mais que seja o básico do básico, né? Porque ele fica meio que entrelaçado na anamnese, né? À medida que você vai fazendo perguntas e o paciente vai contando de história, ele já vem, junto da história dele, já vem carregada de crença. E é uma coisa que deveria ser óbvia, mas a gente não aprende na graduação como deveria aprender. Então, quando a gente vê as primeiras falas de educação em dor, a gente é o primeiro a ser quebrado crença, né? Porque a gente achava, assim como o paciente, que é como o paciente pensa. Então, no BeExpert foi onde eu vi mais fundo a parte de educação em dor, que não tinha na outra formação, que não se fala na osteopatia, né? Então, aí é que eu vi que eu precisava que o primeiro ponto do tratamento, mesmo que o paciente decida não ficar com você no seu plano, mas que ali você já planta uma sementinha de quebrar a crença do paciente. E como eu não sabia fazer isso, era difícil até você ter o time certo de fazer essa quebrada de crença do paciente e não gerar o tiro não sair pela culatra, né? Não tem um backfire effect. Então, no começo é super complicado de fazer, mas depois você aprende alguns macetes de, você talvez vai ouvir coisas que vão na contramão de tudo que você aprendeu até agora, certo? E eu vou tentar fazer isso uma só por vez, para que você não crie nenhuma repulsa do que eu vou confrontar em você. Mas no início é bem complicado, né? Você precisa do paciente, você quer que o paciente fique com você e você tem aquele receio de estar quebrando a crença dele e esse tiro sair pela culatra, você perder ele de vez. É uma linha muito tênue, né? E a gente verdinho não sabe se a gente está em cima dela, se a gente está passando ou se a gente está atrás dessa linha. Você diria, então, Gabriel, que você tinha uma visão mais manual e mecânica e menos neurocientífica antes? Sem dúvida. Sem dúvida. E a escola que eu escolhi fazer levava mais para isso, né? A formação na própria graduação, ela meio que deixa isso explícito e implícito de que o terapeuta precisa usar a mão, né? A gente usa recursos de exercício, mas a gente está inserido no exercício junto com o paciente, a gente quase nunca pede para ele fazer, a gente faz junto com ele, ou ele precisa da gente para fazer, ou a gente faz algum tipo de ajuste, ou a gente faz contra-resistência, sempre está a gente colocando a mão. Então, dentro da faculdade, e o que as pessoas acham da gente é que a gente é terapeuta manual mesmo, né? Então, aí você vai para uma escola, e assim, nada contra a osteopatia, porque me ajudou muito, principalmente como recurso manual, né? Então, a habilidade de fazer finta, de se posicionar, de saber fazer a técnica manual, isso ajuda muito.
Só que a parte de educação em dor, a parte de neurociência, isso deixa a desejar na graduação e na escola de osteopatia. Então, você vê que para você dar independência ao paciente, para fazer ele conseguir se virar sozinho depois que receber uma alta, aí você vai precisar da neurociência e educar bem esse paciente. Como era a sua visão, Gabriel, em relação à preferência direcional, habituação e violação de expectativa? O que é que você tinha, o que é que você não tinha, o que é que você aprimorou? Como era a prática clínica nesse sentido, desses três que eu digo santo graus da reabilitação musculoesquelética? Rapaz, veja, antes da primeira formação que usava preferência direcional, eu não sabia de nada disso. A gente vê na graduação o sistema de classificação de subgrupo, né? E lá tem o subgrupo de preferência direcional, né? Do exercício direcional. Só que a gente só vê flexão e extensão, certo? E como aplicar isso na prática clínica, esquece. Isso não existe, pelo menos onde eu fiz, certo? E talvez, quiçá, porque não tinha um professor que era dessa área, certo? Os professores de ortopedia eram da área desportiva, então eles não tinham domínio da parte principalmente de coluna, e que usasse a preferência direcional. Então eu só vi isso no curso online e um pouco diferente do que eu vi no BeExpert, que é o sinal amarelo, né? Então a gente não vê o plano lateral, exceto o shift lateral. Então a gente vê ainda a flexão e extensão meio que dominando. E aí, quando a flexão e extensão não dava jeito, aí o caso ficava complicado. Porque pra gente o amarelo era sempre botar mais carga, botar mais força, né? Sempre botar mais força. E aí foi a partir daí que abriu outro leque de possibilidades quando a gente vê um outro amarelo e outras alternativas de força, né? Não só de imprimir mais força. Esse era o... pode dizer. Eu pergunto isso porque eu já fiz essa pergunta para muitos alunos e uma coisa que eu percebo é que o aluno, quando ele tem essa visão manual e mecânica, ele começa a abrir mão de casos complexos que são de difícil manejo, é verdade, mas são de média e longa duração. E esses pacientes de média e longa duração são os pacientes mais rentáveis do consultório. Aí eu levanto esse questionamento. Alguma vez, nessa época, você já chegou a abrir mão de um caso pepino e encaminhar para outros colegas por não ter essa expertise? Você acha que você já deixou dinheiro na mesa por não saber isso? Claro, várias vezes. Inúmeras vezes, incontáveis vezes, certo? De não saber como manejar e deixar o paciente ir, de não conseguir entregar, não alinhar a expectativa com o paciente, não conseguir entregar aquilo que o paciente espera, ou aquilo que era possível que eu entregasse para ele no tempo que ele achava, né? Então, esse alinhamento de expectativa era quem? Porque para a gente, depois que descobriu a preferência direcional, para a gente tudo era bloqueio de movimento. E bloqueio de movimento era 4 ou 6 atendimentos e tá legal, tá entregue, né? Mas fora disso, a gente não conseguia nem classificar. Então, o recurso que tinha era o do subgrupo. Então, se não dava para classificar ali no subgrupo, não tinha outra forma de classificação que a gente aprendia. E aí, a gente era meio que encaminhado, meio que levado, por não ter esse tipo de classificação, a aceitar um diagnóstico que o paciente vinha. E aí a gente estava fadado ao fracasso, né? Porque se a gente aceita, nem educação a gente pode fazer. A gente está aceitando o diagnóstico. Então, deixei várias vezes dinheiro na mesa, mas sempre com sinceridade com o paciente, porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Então, não fazia sentido para mim e nem para ele de eu ficar atendendo ele para fazer 9 horas. Então, deixava o paciente ir mesmo. Encaminhava para quem eu achava que conseguia resolver, né? Sugeria e vida que seguia. Mas não sabia não sabia classificar, muito menos manejar o paciente complexo. O pessoal que está assistindo aí, que está vendo o podcast, está escutando no Spotify,
esse momento que a gente dá risada é com muito respeito, tá, pessoal? Porque a gente é muito refém de uma coisa que a gente chama de maldição do conhecimento, né? Quando a gente sabe de um processo de tratamento de dor crônica, a gente acaba esquecendo de como a gente se comunicava na época que a gente não sabia daquilo. Então, essa risada que a gente dá é de muito respeito, mas também é de muita satisfação pelo desenvolvimento profissional. Porque às vezes o colega, Gabriel, ele acha que eu ensino a técnica de vendas, que eu viro o próprio Abraham Lincoln, que eu viro o Jeffrey G. Thomas e você vai vender dessa forma. E, na verdade, não tem nenhuma técnica nem reinvenção de roda aqui. O que tem é a gente te dar acesso a um conhecimento que vai te permitir atender um perfil de paciente que você não atendia antes. E, por causa disso, o seu leque, abre de uma forma assustadora. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Mas, saindo desse lado, onde você já mostrou quais eram os problemas que você tinha antes do BeExpert, 2 questionamentos. O que mudou, né, quando você entrou no BeExpert e fez o curso? Você não só fez o curso, como renovou o BeExpert. E por que, mesmo tendo acesso ao BeExpert, você decidiu entrar na mentoria? Para quem não sabe aí, pessoal, o Gabriel me convidou fez uma ponte, onde eu fui convidado para dar uma aula numa pós-graduação bem conhecida aqui no Nordeste, que é a pós-graduação da REAB. E eu fui para lá, né, ministrar essa aula de coluna vertebral como professor substituto. E lá Gabriel foi para a turma, porque nessa pós em específico, os módulos poderiam ser vendidos separadamente como cursos isolados. Então, tinham pessoas que tinham a matrícula na pós-graduação e tinham pessoas por fora fazendo só o curso de coluna, que era o módulo que eu ministrava. E aí, Gabriel, eu voltei de Salvador com o Gabriel inscrito na mentoria. Então, me fala por quê, né? O que mudou com o BeExpert na sua prática clínica, tanto como resultado clínico como resultado financeiro, e por que, mesmo tendo acesso a isso, você decidiu subir para a mentoria. Pronto. Veja, quando eu aceitei um convite para ser o gerente do núcleo, Guilherme Camargo, eu aceitei e sinalizei para ele de que em algum momento eu ia voltar a fazer aquilo que eu fazia, que era atender como clínico em fisioterapia. E chegou um tempo que eu estava precisando voltar a transformar vidas como fisioterapeuta. E eu já tinha sido pressionado por você, por Paulo, por minha mãe, por meu pai, de voltar a fazer aquilo que eu tenho habilidade para fazer, né? Que é de transformar vidas dentro da fisioterapia. E quando você veio para aqui, que eu vi que a possibilidade de entrar na mentoria, então eu não pensei 2 vezes. E aí, eu não pensei nem no valor, né? Nem o que eu ia perder. Você nem sabia qual era o valor, na verdade. Eu nem sabia qual era o valor. Eu disse, eu vou entrar nisso daí, Caio. Tô dentro disso. Porque eu pensei mais no que eu poderia ganhar e do que no que eu perderia, no que eu daria para você, né? No que eu investiria. Certo? Então, afunilou para que eu fizesse isso. Então, o cavalo passou selado e eu resolvi montar. Né? Não importa se eu vou cair lá na frente, mas eu não poderia perder a oportunidade de montar no cavalo selado. Mas foi, quiçá, a melhor escolha que eu fiz no ano passado, porque, como eu disse, eu estou no meio das cobras e eu falo cobra no bom sentido, né? Nem quem sabe do assunto, quem sabe dar o bote certo. Então, o microambiente criado da mentoria é especial. Então, existe uma média e você é levado para essa média. Se você estiver abaixo, você é arrastado para cima. Então, você passa a sentar num grupo que quiçá, na minha turma, eu era o menor. Então, eu estava sentado numa mesa que todo mundo estava faturando mais do que eu. Estava atendendo só um dia na semana. Então, eu fui arrastado pela galera para cima. Até que eu entrei e não tinha decidido sair. E no meio da mentoria, acho que no 2º mês, eu avisei para cá, eu vou sair do núcleo e vou mergulhar de vez agora. Só vou ficar até o final do ano. Então, como o final do ano encerrava,
e eu peguei meia bamba, né, o negócio, não peguei para fazer certinho. Resolvi renovar a mentoria para fazer certinho agora, os 6 meses do início ao fim. Boa. E assim, mentalidade, porque você. A gente sabe os exemplos que a gente tem, né? A gente conhece os exemplos. Então, claro que não vale a pena falar, nem vem ao caso, não seria nem legal falar, mas a gente sabe que existem pessoas que têm uma mentalidade e pessoas que têm outra mentalidade. Para uma pessoa que fez o primeiro ciclo e não seguiu certinho, ela tinha todos os motivos para desistir, né? Mesmo assim, você renovou para o segundo ciclo. Então, é uma questão de mentalidade, porque você viu o potencial que tinha ali. Agora, quando você fala que você era o menor da galera, eu gosto de reiterar muito isso para o grupo dos maiores, inclusive. Porque você era o menor da galera, atendendo uma vez na semana e ganhando o que muitos fisioterapeutas não ganham atendendo todos os dias. Então, é uma coisa que só quem tem uma mentalidade para saber diagnosticar, para saber prognosticar. Inclusive, a aula de prognóstico do Biexpert é com você, né? Então, foi uma mentoria individual que eu ministrei para você e que eu falei, não, isso aqui vai ter que ficar gravado, não é possível. E deixei lá dentro. Então, se você não tivesse essa mentalidade, com certeza você não estaria aqui e com certeza você não seria exemplo lá dentro. Você sabe que você é exemplo lá dentro, né? Inclusive, as perguntas mais interessantes vieram de você no evento presencial. Então, eu não canso de agradecer por você ter acreditado, feito presencial, feito BR, renovado, tá aqui de novo. Não invento mais coisa, não. Não tem nem o que inventar mais, né? Eu não tenho que comprar, tá bom demais. Mas, ó, Gabriel, você falou uma coisa muito interessante aí, que você, assim como alguns outros colegas, se dividia em duas atividades. E quando o cara vem para o Biexpert, eu falo assim para o cara, ó, seja lá qual for o seu viés, seja lá de qual formação você veio, eu tenho uma nomenclatura própria. Você pode ter até aprendido a mesma coisa, mas eu vou te ensinar essa parada de uma maneira diferente. Então tente não misturar, porque quanto mais você misturar, mais difícil vai ficar a sua curva de aprendizado aqui dentro. E olha, decida se você veste camisa de método técnico ou formação, seja ele qual for, inclusive da minha. Porque quando você entrar aqui, as chances são que você vai querer abandonar a quiropraxia, vai querer abandonar a osteopatia. Não é abandonar literalmente, né? Mas vai usar cada vez menos. Porque você vai ter outros recursos. Então, você se dividindo em duas atividades, você no segundo mês do primeiro ciclo deu um alerta para mim, eu dei um grito, eu já tinha voltado de Aracaju, eu tinha sentado com o Paulo numa mesa só para falar de você, e tipo, eu e o Paulo tinha a mesma opinião, e não sei se era uma coisa que você não conseguia enxergar, mas eu visitei o seu trabalho, você me mostrou as instalações e tal. Foi engrandecedor para mim do ponto de vista empresarial, você sabe disso, que não é à toa que eu estou começando a mudar o consultório por causa do que você me mostrou lá, né? Sou grato por isso. E eu tenho certeza que você exercia a atividade com maestria. Você tem horas que eu tentava falar com você, porra, ainda estou no núcleo, ainda estou fazendo isso e aquilo. Eu falei, rapaz, se alguém precisar de um administrativo, de um gerente, Gabriel é o cara para ser. Só que aí tem uma coisa, Gabriel, que é o que eu digo que o coração cantar. Você pode ser bom como foi em outra atividade, porque você tem a capacidade de aprender. E eu acredito que você, como muitos outros alunos, vão ser bons em qualquer coisa que vocês se predisponham a fazer, porque você tem essa capacidade técnica de aprender tipo, mais rápido do que a média. Só que o que o coração canta tá aqui. Então, a força que eu e Paulo tava fazendo era para trazer você para onde o seu coração cantava. Então, eu queria saber como é que você enxerga isso, essa questão de se dividir, essa questão de, do nada, mudar o rumo e tomar a decisão que é fim de ano, no segundo mês de mentoria. O que é que você viu lá dentro que você fez? Não, é por aqui que eu tenho que ir. Vê só, a gente... Rapidinho. O Keller, irmão. Pelo amor de Deus, pare. Quer ser uma bênção, é o melhor que nós temos. Vai lá. Veja, cara, tem um negócio que Bel fala do bloco camaleão. Quando alguém pede para explicar, explica aí, Bel, como é o bloco camaleão. Ele diz, não dá para explicar, só dá para sentir. Minha mãe disse a mesma coisa quando ela pulou de paraquedas. Então,
não dá para explicar, só dá para sentir. Eu senti que era um momento que eu precisava voltar para físio, entendeu? Tudo conspirava para que eu fizesse isso, certo? Então, eu não tinha como fugir. E quando eu saí do núcleo, eu disse isso, que uma parte minha ficava lá porque eu estava saindo, mas uma parte minha também estava morrendo porque eu não estava fazendo aquilo que eu gostava e que eu queria fazer. Então, eu não sei bem explicar. Eu senti que era o momento de fazer, porque eu acho que eu preciso transformar vidas dentro disso daqui. E assim, é bom que a gente deixe claro, porque a gente vira e mexe, fala de dinheiro, fala de faturamento, né? E que isso não é ruim, mas que a ambição do homem não pode exceder o valor dele. Então, ganhar dinheiro é bom, ganhar dinheiro é massa, mas não é o fim. Ganhar dinheiro é o meio. O fim para a gente é transformar vidas. Então, a gente não vende um plano porque a gente só quer faturar o dinheiro e vai enganar o paciente. Não, a gente vende o plano porque a gente é capaz de transformar a vida daquele paciente. E para isso a gente precisa de tempo e precisa de grana, né, para fazer o negócio andar. Então, é bom que deixe isso claro também, que não é o que sustenta o negócio a grana. A grana é o meio e o que sustenta o negócio é o resultado do paciente, você transformar a vida dele. Tá? E eu não sei bem explicar, não. Eu senti que era para ser e achei que estava tudo conspirando, que era sinal divino e que de fato é, né? E foi assim que eu fiz a transição. E quando eu parei, eu até botei num grupo da gente, de que eu comecei a escrever as metas e foi a primeira vez que eu tive o sudoestezinho, né? Bateu frio na barriga. Eu disse, Sim, porra, tô sem nada, eu vou ter que fazer essa porra valer mesmo. exatamente. Você tirou as palavras da minha boca no sentido das minhas considerações finais, velho. Então, assim, o que você diria para a galera que tá. Duas considerações no seu caso, né? A primeira, o que você diria para a galera que está se dividindo entre duas atividades? Benefícios, prejuízos, sua visão sobre. E o que é que você diria para a galera que foi na página de compra e não apertou comprar lá no BXPert? Qual seria a mensagem para eles? Rapaz, tem uma parte séria e tem uma parte engraçada. Quem chegou no checkout e não concluiu o checkout, não comprou a parada, cada vez fica mais caro. Então, se você fez isso, eu não lembro nem quanto eu paguei lá eu sou da segunda turma, eu acho, né? Não lembro nem quanto eu paguei. Eu não sei nem de quanto tá, já deve estar o triplo do valor que eu paguei, né? Então, cada vez que você chega no checkout e você não conclui a compra, saiba que na próxima vez que você for no checkout vai estar mais caro, certo? Essa é a parte engraçada, que a gente ri, mas quem chegou lá deve estar, porra, eu devia ter comprado há 3 anos atrás. Mas, cara, assim, os antigos falam, né? Gato com 2 sentidos não pega rato. Então, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você corre um grande risco de não fazer nenhuma das duas bem, né? É aquele lance do pato. O pato nada, o pato anda e o pato voa, mas ele não faz nenhum bem, né? Então, se você quer fazer, que você quer tratar dor e tal, você tem que se aprofundar nisso, porque o que você sai aprendendo da graduação não é suficiente. O que você aprende nas técnicas, né, de 3 letras, você vai precisar juntá-las, então você vai ter que fazer todas juntas. E para encurtar caminho, o que eu vejo hoje disponível no mercado é o BeExpert, porque tem quase todas essas 3 letras juntas e mais, né? De uma forma bem mais fácil de entender. Eu não fiz o de preferência direcional, que tem patente, né? Sim. Como alguns já fizeram, mas eles relatam que a diferença de quem faz o BeExpert antes de ir pro de 3 letras é muito diferente. Então, que bom que eu peguei o BeExpert já, né? E é isso. Quem quer fazer a parada acontecer, gato com 2 sentidos não pega rato. É Maravilha. melhor focar em um. Esse ditado eu não conhecia, não, literalmente. Mas, ó, pessoal, para todo mundo que assistiu a live aí, para todo mundo que está vendo a gravação ou está escutando no Spotify,
hoje é dia 4 de janeiro. A gente está terminando essa live aqui 8h45 aproximadamente. 20h45. Então, agora, você sabe que está rolando uma pré-venda do BeExpert, que vai ser um evento do dia 20, 21 e 22 de fevereiro, ao vivo via Zoom, às 8 horas da noite. Nesse evento, eu vou te dar o passo a passo da minha avaliação musculoesquelética, dividida em 10 etapas muito simples. Paralelo a isso, eu vou te ensinar a reunir o conjunto de características da anamnese, da história, do exame físico, dos testes neurológicos e dos testes de movimento para enquadrar o seu paciente em um subgrupo específico, que a gente chama de diagnóstico fisioterapêutico, para você aprender qual é o prognóstico daquele diagnóstico que você deu. Ficou confuso, mas você volta para assistir de novo, que vai ficar claro. Paralelo a isso, quando você fala sobre o prognóstico, você passa segurança, credibilidade e autoridade para o seu paciente. É essa hora que eu vou te ensinar a vender um plano de tratamento. Tudo isso gratuito. Você só precisa clicar no link do meu perfil que vai estar lá pré-venda. Só que, Gabriel, ó que louco. Muita gente reclama que dezembro, janeiro e fevereiro são meses ruins. Verdade ou não? Foi meu RP, né, que chama. Foi o meu melhor faturamento de dezembro. Ó que louco. Gabriel teve o melhor faturamento em dezembro, que é um mês dito como ruim. É um mês que é dito como evasão da fisioterapia. Foi o melhor faturamento dele, atender. Você vai ter 3 mil reais de desconto para se matricular até domingo. Isso se você quiser fazer com que janeiro e fevereiro já sejam meses de faturamento mais alto do que você esteja acostumado, devido ao final de ano ruim que provavelmente você passou por não ter acesso a esse tipo de conhecimento, beleza? Esperava por essa, Gabi? Não. Gabriel 3, de 3 mil. Gabriel 3? Então pronto, mudando agora. Quer saber que é 3 mil, ou 3K, Gabriel 3K. Gabriel 3K, pronto. O cupom acabou de mudar, viu, pessoal? O cupom agora é Gabriel 3K. Vou É só jogar ir lá nos na página do stories. Expert. Oi? Vou jogar nos stories. Pode jogar. Me manda o link, ó. Olha o cupom Gabriel 3K. Código de vendedor. Código de quase afiliado já. Daqui a pouco vai me cobrar comissão. Não venda mais, não invente mais nada. Ai, meu Deus do céu. Senão eu compro. Ó, a patroa chegou aí, viu? A patroa chegou, é sinal que eu já tenho que te liberar. Ó, gratidão mais uma vez, Gabriel. Tamo junto sempre. Qualquer coisa que você precisar, você sabe que a gente tá aí. Não tenho nem como te agradecer aí por essa participação. E tamo junto diariamente lá no grupo da mentoria. Beleza? Um abraço, pessoal. Estuda, galera. Vem pro BeExpert. Tamo junto.